Bruna, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, a a Bruna todos. que é odontopediatra, ela que é de Palmitos, a minha terrinha natal. Muito feliz em tê-la aqui, seja bem-vinda. E me conta um pouquinho de ti, Bruna, como que começou essa tua... esse teu gosto pela pediatria, pelo cuidado com a saúde dos dentinhos das crianças? Fala um pouquinho da tua história pra gente nesse início de MamaCast. Então, eu iniciei a minha formação em Santa Cruz do Sul, onde eu fiz a faculdade de odontologia. E desde o início da faculdade eu já sabia que iria odontopediatria, né? Sempre me encantei pelos pequenos. E então eu me formei lá e depois já iniciei a especialização e desde lá eu não parei nas atualizações e especialidades para continuar sempre, porque a odontologia ela inova muito rápido, então a gente tem que estar sempre procurando estar informado, ainda mais se tratando dos pequenos, né? Isso mesmo, gente. Ó, o MamaCast hoje trazendo a Bruna, odontopediatra, e eu convidei ela justamente por isso, porque ela é uma odontopediatra que está sempre se atualizando. E em conversa com ela antes aqui da gente começar o MamaCast, eu já vi quanta coisa que mudou. Desde a minha primeira bebê, que nasceu há 7 anos atrás, para hoje. Quantas modificações, quantas atualizações. Então, se vocês estão indo no odontopediatra aí do seu filho, vocês percebem que ele não está estudando, que ele não está fazendo curso, que ele não está atualizando, fiquem atentas. É preciso essa formação continuada, porque muda muitas diretrizes, muitos procedimentos. Que interessante. Muito bom que você tenha essa preocupação. E realmente, quando a gente fala de criança, a gente tem que estar sempre... cuidando, né? Isso mesmo. Até nas técnicas de abordagem da criança, isso tudo vai atualizando muito rápido. Porque eu acho que o mais importante do odontopediatra é fazer a criança gostar. Porque se a gente fala com uma faixa etária um pouco maior, mais velha, a gente percebe quantas pessoas carregam traumas, né? De históricos de dentistas que passaram, não tinham esse preparo para atender criança. E aí se tornaram adultos que são traumatizados. Então fica bem difícil, né? Eles falam aí no dentista já Se treme. Verdade. Gente que tá aqui no Instagram, quem que tem medo de ir no dentista? Dá uma curtida aqui. Quem que ainda dá um friozinho na barriga, por quê? Porque, bem como a Bruna falou, tem uma história, tem toda uma abordagem emocional. E vocês aprendem isso também nessas atualizações? É falado sobre, imagino que sim, essa abordagem da criança, até da mãezinha que tá ali, da família, esse acolhimento que tem que ter quando a gente tá falando de cuidado infantil dos dentinhos. Sim, a gente tem módulos específicos para tratar essa parte de abordagem psicológica e tudo, porque cada faixa etária é uma abordagem diferente, né? Então, a gente tem ali faixas etárias que as crianças começam... A imaginação está muito fértil, aí eles começam a imaginar monstros, né? Então, o que tem lá na cadeira do dentista, para eles já é um monstro, já está diferente. Tem aquela criança menorzinha que não entende o que está acontecendo. Então, ela tem que entender que aquilo é uma brincadeira, não é... Não adianta você falar, você precisa fazer. Eles não têm esse entendimento que eles precisam fazer. Não entende essa questão da saúde ainda, é verdade. Necessidade, exatamente. Então, a gente tem todo um trabalho e tudo, a gente utiliza técnicas para controlar isso também, né? Olha. Por exemplo, crianças menores, né? Eu sempre falo para as mamães, ficam tranquilas. A gente tá cuidando, tá monitorando. A gente nunca deixa passar por um estresse tóxico, né? Mesmo em abordagens que são necessárias, que você precisa fazer uma intervenção por questão de saúde geral, né? Então, eu falo, olha, a gente tá cada pouco com a mão no peito, vendo o batimento cardíaco, se está tudo bem, pupila dilatada, se está com sudorese. Tudo isso são sinais de que a criança está passando por um medo ou por um estresse. Então, normalmente, até em torno de uns 3, 4 aninhos, o choro acompanha as consultas, porque é a forma que eles se defendem, né? Tu não quero isso, eu vou chorar para parar. Mas até que ponto esse choro está causando um estresse tóxico, né? Porque eu sempre falo para os pais, mesmo quando estão na escovação, já vou até dar uma dica. Olha aí, gente, vamos começar já a anotar as dicas. Porque escovar não é algo maravilhoso em muitos casos. Às vezes a gente fantasia que vai ser algo lindo, vai estar junto, a criança vai estar sorrindo, vai estar deixando. E a vida real é totalmente diferente, né? Sim. Tem mamães que até brincam comigo. Olha, Bruna, se eu for presa que eu tô aqui, a criança tá chorando, eu só tô escovando os dentes mesmo. Porque eles choram mesmo, porque é como eles se defendem, principalmente os pequenininhos. Até que começa a entender que aquilo ali não vai machucar. Eu gosto muito de falar também que é para tirar um pouco essa obrigação
Dos pais, agora é hora de escovar o dente, vamos lá. Não. Começa aquela briga. Se a gente faz com uma diversão, Exato. vamos apostar uma corrida até o banheiro, né? Leva na brincadeira. Isso, até ter umas escovinhas para durante o dia, assim, a criança poder brincar também. Ótimo. Trazer um pouco dessa ludicidade. Que bom que Isso. também tem essa visão por parte do profissional. Imagino que isso, quando as mãezinhas percebem que a odontopediatra é assim, elas também ficam mais tranquilas. Até, Thalita, eu sempre dou uma dica para as mamães cuidarem quando cessa o que ele está fazendo, que a criança não quer, que é, por exemplo, a escovação, Aham. o choro tem que cessar no momento. Então, esse é um indicativo se a gente está ou machucando ou traumatizando a criança, né? Então, chorou, quando parou, a criança para de chorar. É normal isso, tanto nos atendimentos quanto na escovação. A gente está fazendo atendimento, ela está chorando. Parou, conversa com a criança, ela tem que parar, tá tudo bem, ela tem que se sentir tranquila a partir daí. Então, quer dizer, consegui parar o que eu queria, agora eu não precisa mais ter aquele choro contínuo, desesperado. Então, esses são alguns indicativos do choro que a gente normalmente espera, de um choro que pode estar machucando ou traumatizando. Olha que legal, mamães. Entenderam? Então, é um parâmetro que a gente pode ter até onde essa consulta foi respeitosa, até onde Isso. está correndo tudo bem com o odontopediatra, é quando a criança chora momentaneamente ali um pouquinho, por estranhar o ambiente, por estranhar o que está acontecendo, não entender muito bem. E, em seguida, ela cessa e fica tranquila. Eu trabalho muito também com as mãezinhas, Bruna, de a gente conversar com as crianças um pouquinho antes, não muito antes, não é aquela coisa de uma semana antes já começar a falar, não, porque a gente tem que ir no dentista, vai acontecer isso, aquilo. Às vezes a gente pode gerar até uma ansiedade, Isso. porque como a Bruna pontuou, a imaginação das crianças é bem fértil, então elas vão pensar, meu Deus, o que vai acontecer com o meu dente? Então, com cuidado, de repente, umas horinhas antes de ir, um dia antes no máximo, traz essa abordagem, conta um pouquinho o que vai acontecer, mostra foto de como que é a cadeira do dentista, que vai ficar tudo bem, conta a história de que você também já foi. Então, mas é uma abordagem que tem que cuidar para não ir pro hiperfoco. Eu utilizo uma técnica sempre, numa consulta anterior, eu mostro o que vai ser feito na próxima consulta. Ah, então tem uma consulta que as mamães podem ir assim para ir te conhecer, para fazer Isso. uma visita. Me conta mais. A primeira consulta, a gente conhece o histórico da criança, como ela psicológico, tanto de saúde, né? A gente conhece ela e ele me conhece. Então, ele tem esse primeiro contato comigo. E do ambiente? Tudo diferente. Dificilmente eu faço sentar na cadeira nessa primeira consulta. É mais uma conversa. Se a criança já está curiosa e quer, aí eu olho no máximo, avalio e aí mostro no dedinho como vai ser a próxima consulta. A gente vai utilizar uma escovinha, vai girar, né? Ai, que bacana. Vai sugar com um jacarezinho, aí a gente usa a parte lúdica e eu sempre mostro. Então, a próxima consulta combinado, né? Você vai vir aqui, a gente vai usar aquela escovinha que a gente combinou, que eu te mostrei. E aí a criança se prepara, não é aquela coisa nova, que eles não sabem o que vai acontecer. O cérebro fica mais calmo, o Isso. coraçãozinho da mãe também, e tudo flui melhor. Mas peraí, Bruna, quando que precisa ser essa primeira consulta? É quando a criança já nasceu? É na gestação? É com um aninho? Explica um pouquinho mais esse primeiro momento que a gente precisa olhar para a saúde bucal na infância. A saúde bucal do bebê começa bem antes do que normalmente a gente sabe, né? Ela começa já na vida intrauterina. Olha! Então, existe o pré-natal odontológico, que é quando as mamães já começam esse contato no consultório. São divididas em 3 consultas, no primeiro trimestre, segundo e terceiro. Nesse pré-natal, a gente cuida da saúde bucal da mãe, porque normalmente algumas mães no início da gestação têm bastante enjoo, então fica difícil de escovar os dentes lá no fundo, né? E mesmo por causa do vômito, acaba tendo bastante escul gástrico, então acaba prejudicando a saúde bucal materna. Então, nesse primeiro trimestre... E os hormônios também, né? Podem apresentar algumas alterações na gengiva. Isso. Os hormônios, eles são bem, bem importantes nesse momento, por várias coisas que são interligadas. E normalmente a gente não tem conhecimento. Por exemplo, se a gente não consegue higienizar bem, a gente pode desencadear uma gengivite, uma periodontite que vai inflamar a gengiva. E toda essa inflamação vai para a circulação sanguínea e vai até o bebê. E aí as prostaglandinas podem desencadear um parto prematuro. Olha só, então, gente, que informação importante. Eu, há 7 anos atrás, jamais imaginei que eu precisava fazer visitas periódicas também durante a gestação
então, no dentista para fazer esse acompanhamento. Podendo até impactar no nascimento. No nascimento, exatamente. Pode acontecer pré-eclâmpsia, também tem ligação com a saúde bucal, várias coisinhas, porque a gente é um serzinho só, né? Tá tudo interligado. Verdade. E aí, além dessas consultas com a mãe de higienização, a gente passa orientação para cada parte que vai vir a acontecer depois. Já né? vai preparando essa mãe. Exatamente. Meninas do Insta, estão nos ouvindo bem? Dão um ok aqui para nós. Estão conseguindo acompanhar, ouvir, entender? Estão? Acredito que sim, né? Dá uma curtida aí pra gente saber que tá tudo certo. Informações aqui hoje no MamaCast com a odontopediatra Bruna, falando sobre saúde bucal da infância. Então, é nesse primeiro momento, já na gestação, a gente já começa a cuidar da saúde bucal da mãe, mas para refletir no bebê, na qualidade dessa gestação. Legal. E aí tá, o bebê nasceu. Tem aquele momento lá no hospital eu lembro que teve uma avaliação, que foi a fono, na verdade, avalia a língua, se tem língua presa. Essa é um ponto importante. Muito. E vamos falar um pouquinho disso e também de quando que a gente leva esse bebezinho para avaliar os dentinhos, o nascimento, enfim. Normalmente, essa avaliação a gente chama do teste da linguinha, é realizada na maternidade ainda, né? Em alguns casos que não é realizado, é bem importante procurar um profissional, ou um fono, ou uma odontopediatra, que vai fazer essa avaliação da língua, porque impacta muito na amamentação. O que é essa avaliação da língua? É a língua presa que fala? Isso, é quando a linguinha nasce com o frênulo lingual mais espesso ou mais diminuído de tamanho e ela não consegue fazer a movimentação correta da língua. E aí ele não consegue fazer aquele chicotinho que faz para vir a amamentação, para vir o leite. Uhum. E aí a criança acaba batendo só a língua contra o céu da boca e não faz o movimento. Aí acaba entrando ar, a criança tem soluço, aí acaba machucando muito o peito da mãe, porque ele faz o movimento errado, acaba mordendo para fazer a ordenha, né? Então, acaba impactando bastante. E se não corrigido, depois, quando entra na introdução alimentar, tem bastante engasgos, porque não está fazendo o movimento correto da língua. E depois, no futuro, ainda com a fala, que a gente já conhece pessoas, né, que tem a língua presa e impacta bastante na fala. Então, é muito importante esse diagnóstico o mais precoce possível, nos primeiros dias, de preferência, porque muitas mães acabam caindo no desmame por causa de dor, não aguenta, não suporta, né? É realmente muito dolorido. E aí, então, é importante a gente já resolver isso para que a gente consiga sempre preservar o aleitamento materno, que é maravilhoso. Que bom. Essas informações que a Bruna está trazendo, mãezinhas, prestem atenção. Então, gestantes, mãezinhas que acabaram de ter bebê, se passou a fono aí no hospital, o pediatra fez essa avaliação da língua, porque uma linguinha que está com essa alteração de freio, que tem essa alteração fisiológica, prejudica a amamentação. É uma mãezinha que vai para casa, vai tentar amamentar, não vai conseguir, vai ter dificuldade, vai ficar desesperada. Esses primeiros momentos são, assim, desafiadores. Muitas vezes ela não vai saber a quem recorrer. Então, procura uma odontopediatra, fono, consultoras de amamentação para fazer essa avaliação inicial. Mesmo que o pediatra tenha feito, muitas vezes é interessante avaliar também por uma profissional mais específica. Se o pediatra não fez, chega em casa, procura, porque vai fazer diferença em toda a tua história de amamentação, na introdução alimentar da criança e depois na vida adulta. Talvez aí mãezinhas passando por essa dificuldade da introdução alimentar, com engasgos, a criança não aceitando bem o alimento, pode ser que tenha relação aí com a língua, tem que dar uma olhadinha. Sim. Importante. E aí, quando que é a primeira vez que a gente leva o bebê para vocês avaliarem? Então, a gente sempre pede antes da erupção dos primeiros dentinhos, né? Logo depois que o bebê nasce, quando passa aí o período mais crítico, a gente sempre gosta de ter contato. Normalmente, os primeiros diagnósticos são feitos já na maternidade, porque existe algum nódulozinho que pode ter nascido. Existem bebês que já nascem com dentinhos, tá? E isso machuca muito. São dentinhos extras, que não são os descidos, né? E aí, então, a gente tem que fazer remoção. Então, quanto antes levar para a gente fazer uma avaliação anatômica, ver se está tudo normal para seguir melhor. E aí, depois, quando começa a erupção dos dentinhos também, a gente já chama para o consultório de novo. Então, uma mamãe que já vem de um pré-natal odontológico, ela já tem todo esse preparo. A gente nunca
deixa ela ao acaso, né? A gente Sim. sempre vai chamando periodicamente para ir acompanhando esses desenvolvimentos, tanto da criança e de aprendizado, porque é tudo novo, né? Uma coisa que é bem importante a gente falar também é a questão da higienização, né? Se o bebê está tendo apenas aleitamento materno, a gente não orienta mais a fazer a remoção com escovinha, gazezinha, porque não tem dentinho na boca. Não. Gente, isso mudou. Na minha época, se falava de fazer sempre a limpeza com a gaze. A gente precisava colocar a gaze no dedo e limpar a Exato. boca. Agora não é mais, então isso Não. mudou? Porque o leite materno, ele apresenta imunoglobulinas que Os fazem anticorpos. os anticorpos, que vão proteger o bebê. Então, eles formam um escudo ali na boquinha e aí a gente, com a gaze, acaba removendo, Meu né? Deus, que informação top! Isso bem mudou faz importante. pouco tempo? Agora os novos estudos que saíram que falam sobre essa importância da gente não remover. Vamos repetir? Olha aqui para essa câmera, Bruna, e fala novamente isso daí. Mãezinhas, nada de gás e de Nada. limpeza. Vamos agora só deixar o corpinho deles fazer essa proteção mesmo, né? Porque o leite materno tem tudo que a gente precisa, né? Então, deixa natural, exceto, eventualmente, quando fica um acúmulo muito grande na língua, alguma coisinha, remover 1, 2 vezes não é o problema. Mas não algo periódico, que se fazia todo dia, né? A orientação era diária, então Isso, mudou, gente. mudou. Agora, eventualmente, uma limpeza com Quando gás. vocês veem que tá, assim, muito branquinha a língua, um acúmulo excessivo, mas normalmente a gente pede para não fazer. Entendi. Essas informações fazem parte, gente, dos primeiros 1000 dias do bebê. A gente sabe que são 1000 dias importantíssimos que se relacionam como foi a gestação da mãe, a alimentação dela durante a gestação, o parto, foi humanizado, não foi, como é que essa mãe se sente no puerpério, como é que tá a saúde dos dentinhos desse bebê, os cuidados com a higiene. Então, esses primeiros 1000 dias também têm essa parte da saúde bucal. Os primeiros 1000 dias do bebê é o mais importante de toda a vida, porque é ali que a gente vai moldar o bebê, tanto a gostos, porque as papilas gustativas estão a 1000 nesse momento, quando a gente vai iniciar a introdução alimentar, né? Então, os primeiros 1000 dias é desde a concepção até os 2 aninhos. Por isso que a gente ouve muito falar de não dar açúcar para o bebê até os 2 aninhos e tudo mais. É por causa disso que aí está se formando predisposição para doenças como diabetes e tudo mais. É tudo nesse momento que vai ser bem decisivo. Então, a gente orienta-se que às vezes a gente é até chato, né? De ficar repetindo. Mas é importante a gente evitar o açúcar adicionado até os 2 aninhos, né? Ter essa compreensão, gente. Eu sou uma mãezinha que na vida real sou a prova que funciona. A minha primeira filha, Bruna, a gente conseguiu realmente até os 2 anos praticamente não ofertar açúcar nada, assim, não tinha nem Nescau, nas festinhas também ela não acessava doce, cuidamos para valer, ofertamos bastante, tinha sim a frutose ali da fruta. Mas não é um açúcar adicionado, Isso, né? A primeira filha. O segundo filho já é uma outra dinâmica, mãezinhas que são demais de um filho sabe que aí o segundo filho vê a maninha comendo, mais difícil. Fica um pouquinho mais delicado, mas conseguimos até 1 ano. Porém, agora eles com 5 e com 7, eu percebo a nítida diferença do paladar, das papilas gustativas que a Bruna estava falando. A minha filha, então, ela tem muito mais aceitação de experimentar, ela come uma variedade maior de frutas, ela não gosta muito do açúcar. Já o meu segundo filho, ele é uma formiguinha. Ele vem, assim, com uma dificuldade de querer experimentar algo novo. Ele gosta muito de açúcar, até própria incidência de cáries. Exato. A cárie na primeira infância, que a gente chama, é a cárie que acomete até os 5 aninhos, né? Nos dentes de leite. Então, esse tipo de cárie, ela é moldada realmente, porque a nossa microbiota bucal também está se formando nessa época. Então, é um conjunto, né? Tudo junto aí. A gente fala, a gente orienta, mas assim, aconteceu o que comeu. Sem querer, a vovó deu uma coisinha. Tem essa parte das vovós, das titias, que falam, mas vai deixar ele passar vontade? Sim, eles não conhecem o gosto, né? Mas assim, se acontecer, a vovó deu, meu Deus, é o fim do mundo. Não. Tudo bem. Tudo bem, é o cotidiano, é o dia a dia que vai estar moldando, não é? Evitar 0, né? Eventualmente. Aconteceu, não vai ser o fim do mundo. Não preciso brigar com a vovó e com a titia, né? Porque algumas mães chegam desesperadas no consultório. Porque eu virei as costas 1 minuto, ela deu e eu não... Não, calma, né? Nem tudo tá perdido. Cuidar só com excesso, então. É isso aí.
Tá, mas então, esses 1000 dias, mãezinhas, todo mundo entendeu, importantíssimo. Esse acompanhamento vai refletir tanto na infância como adolescente, e depois na vida adulta, que a Bruna estava explicando aqui para nós. Essa higiene também que mudou, que a gente tem que agora entender, que é uma questão de higienização eventual com a gaze, quando tiver alguma coisinha parada ali. E quando esses dentinhos nascem, mais ou menos, eu posso dizer pra mãezinha, não, ó, no 5º mês nasce o dentinho, no 8º mês nasce o dentinho. Existe uma média? A gente pode passar alguma informação para elas se orientar? E o que fazer? Quando começa esse nascimento, a gente sabe que é chorinho, que tem um pouco de febre, que embora a literatura parece que não traz. Isso. Conta pra gente isso, então, Bruna. Quando os dentinhos, eu não gosto muito de dizer uma data específica, porque aí passa um dia, as mamães me ligam, Bruna, já deu 6 meses e 2 dias, não nasceu o dente, tá tudo bem. Não existe uma regra. Em média, em torno dos 6 meses, começa a erupção dentária. Crianças podem acontecer antes, e tem crianças que podem acontecer bem depois. Algumas mamães eu pergunto, na festinha de 1 aninho, tinha dentinho? Não, não tinha nenhum. E tá tudo bem, não existe uma regra. Quanto mais tarde isso acontecer, é melhor, porque aí mais tarde vai cair os dentinhos de leite e mais tarde vai nascer os permanentes. E aí a criança já tem mais maturidade para cuidar desses dentinhos permanentes. Ah, entendi. Por que é melhor que quando mais tarde nascer? Isso. Porque depois, quando nascer os dentes permanentes, ela já vai... E verdade, com 6, 7 anos, a criança já compreende o ato de escovar, a importância de escovar 3 vezes ao dia, consegue fazer o movimento correto, entender que não é um monte de pasta que a gente põe ali. Isso. Até o creme dental mesmo, a gente tem que tratar como uma medicação. A gente nunca deixa uma criança caminhando com um Tilenol pela casa, né? Nossa! Então, a pasta de dente é a mesma coisa. Isso é algo que eu sempre gosto de falar na primeira consulta. O creme dental, ele tem quantidade correta, como se fosse a gente pingar gotinhas de medicação. Estão ouvindo, mamães? Que existe uma doença chamada fluorose, que é uma doença que acomete os dentes permanentes, porque aconteceu uma enxurrada de crianças que comiam aquela pastinha Tandy, que tinha gostinho bom. Eu fui essa criança, as mães. Eu também. Eu apresento alguns sinais de fluorose em alguns dentes. Só. Que são umas manchinhas brancas. Em alguns casos mais leves, em alguns casos muito que, assim, fica todos os dentes estragados, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, criança de até 2 anos, a gente coloca meio grão de arroz cru. Muito bem. Quantidade de pasta de dente na escova. Meio grão de arroz. A quantidade como se fosse meio grão de arroz. Gente, quase nada. Preciso ajustar isso lá em casa. Para evitar a fluorose, excesso. Isso a partir dos 2 anos. E antes disso? Até os 2 anos, a gente utiliza meio grão de arroz cru. Depois dos 2 anos, a gente passa para 1 grãozinho de arroz cru, até os 5. Tá. E os 5, a gente utiliza 1 grãozinho de ervilha. Então, é bem pouquinho. Por que dessas quantidades? Porque a gente sai do pressuposto que a criança até 2 anos, a 3, 4, ela não vai estar cuspindo fora todo o creme dental. Então, essa é uma margem de segurança que a gente utiliza. Que mesmo se a criança deglutir toda essa quantidade, escovando até 5 vezes ao dia, não vai estar causando a fluorose. Certo. Então, porque algumas crianças não gostam, ainda mais com até os 2 aninhos, não tem. Inclusive, a gente usa até técnicas para ensinar a criança a cuspir. A gente coloca um copinho de água e um vazio, e a mamãe mostra, coloca água na boca, gospe no vazio, e a criança vai brincando de passar água para o outro copinho, e assim a gente vai ensinando eles a cuspir. Que interessante, gente. Olha aí, dá para fazer isso, então. Por imitação, a criança aprende muito. E é importante que ela cuspa fora toda essa pasta. Sim. Então, faz primeiro para ela ver, coloca um copinho do lado. Usa essa técnica que a Bruna passou aqui para ajudar a diminuir essa incidência de fluorose. Exatamente. E aí, a quantidade, por isso que as escolinhas não tem esse aberto de você estar levando o creme dental, porque a criança não pode ter o acesso ao creme dental. Não é igual ao medicamento. Então, a gente tem que ficar controlando, não é brincadeira. E antes dos 2 anos, Bruna, a gente usa... como que a gente limpa esses dentinhos que começam a nascer, então, por volta de 6 meses? Isso. A partir do momento que erupcionou o primeiro dentinho, escova de dente e creme dental.
precisa ter os dois, tá? Tá. Com Não é- flúor? Com flúor. Aí atrás no rótulozinho, nos ingredientes, sempre vai ter a quantidade de flúor. Isso eu gosto de deixar bem frisado. Tá. Porque a gente vira a pasta tanto no tubete como na caixinha. A Anvisa obriga a ter isso, né? Que é orientando a quantidade. Precisa ter 1000 ppm de flúor. 1000 ppm, mínimo. então, no mínimo, para usar Isso. abaixo de 2 anos. Para todas as Para idades. toda a infância. Toda a infância. Precisa ter essa quantidade de flúor na composição, porque aí ele vai estar protegendo os dentinhos da criança, né? Entendi. Então, tendo essa quantidade dentro daquele pouquinho que eu ensinei a colocar na escova, não vai ter problema de causar fluorose e vai prevenir a cárie, né? Tá. Então, eu posso utilizar creme dental de adulto, por exemplo, né? Uhum. Isso é uma dúvida que os pais têm. Eu até prefiro, porque a gente coloca um gostinho bom na pasta e quer que a criança gospe, né? Então fica meio contraditório. A mesma coisa a gente colocar um chocolate e pedir para a criança cuspir. Ela não vai, né? Verdade. E aí, se a gente coloca o de adulto que não tem o gostinho bom, automaticamente eles vão se cuspindo, né? Vão fazendo uma cara de ruim e vão cuspindo. Então, pode sim, mas aí a gente sempre cuida para usar para dentes sensíveis. Tem de várias marcas, todas elas têm Indicação dentes sensíveis, aí Dentes tudo sensíveis. bem se é de adulto. Isso, que aí ele não tem abrasivos na composição que raspam os dentes, né? Que aí causam aqueles ação clareadora, ação branqueadora, totalmente contraindicado, tá? Entendi, gente. Quanta informação valiosa aqui, porque eu sei que as mãezinhas ficam perdidas, eu também fico perdida. É tanta coisa que a gente precisa se preocupar. Às vezes a criança vai lá, pega uma pasta, a gente nem tá acompanhando. Então, procurem anotar também as mãezinhas que são gestantes, essas coisas que a Bruna tá falando aqui, de se atentar à quantidade de flúor que vem no rótulo, de que tudo bem, às vezes, usar a pasta de dente adulto, desde que não tenha abrasivos. Então, é aquela para dentes sensíveis. Isso é importante a gente saber. E então, posso escovar o dentinho quando nasceu o dentinho, já tenho que começar a cuidar. Começou a apontar o dentinho e já escova de dente. É diferente daquele massageador, hein? Vamos falar um pouquinho. Tem um que a gente põe no dedo, que é um massageador, que não é escova de dente, é só para aquele momento da irritação. E aí eu uso esse massageador, eu posso usar aqueles mordedores, eu posso dar alguma medicação? Como é que é a orientação de vocês nesses momentos iniciais que são desesperadores? A criança chora, a gente vê que ela tá com alguma irritação ali no dente. O que se faz? Embora na literatura eles dizem que não há associação dessa irritabilidade. Algumas crianças têm febrezinha, diarreia, vômito. Eles dizem que não há correlação. Mas eu vou ligar para esse autor desse livro e vou dizer, moço, você não teve filho. Porque se tivesse, você ia saber que tem, sim, que a criança realmente apresenta. Tem, realmente. Na prática é totalmente diferente. As mamães vêm de cabelo em pé, as crianças estão chatinhas, né, choronas. Aí algumas apresentam febril, não é aquela febre alta, mas um 37,5, 38, por aí, né? Algumas crianças apresentam diarreia e vômito. Então, o que a gente faz nesse momento? Eu indico sempre um homeopático, que é um Camília, que é um flaconetezinho. Anotem aí, gente. Homeopático Camília. Então, isso, é um flaconete, eu posso dar para a criança tomar. Sim, pode misturar com uma frutinha, qualquer coisa. Olha, na minha época não tinha isso. Sim, ele é muito bom. Ele ajuda nessa irritabilidade, na flora intestinal, porque algumas crianças acabam tendo diarreias, né? Então, ele ajuda bastante. Eu gosto bastante dele. Repete como é que é? Camília. Camília. Isso. A gente totalmente contraindica qualquer medicamento que contém anestésico dentro, por causa da sensação do alívio ser questão de segundos, e aí a criança vai deglutir isso, e aí anestesia todo o esôfago, toda a parte aí, e aí é muito difícil a respiração. Aquelas pomadinhas, então, não usem, não comprem, isso não está indicado mais. Na minha época, 7 anos atrás, era indicado. Como é bom ouvir a Bruna, que está aqui atualizada, trazendo essas informações pra gente de saúde bucal aqui no MamaCast. A Bruna também tá na RAM, que é a rede de apoio materno. Tem todo esse conteúdo mais aprofundado nas aulas dela lá. E as mãezinhas, às vezes, com a melhor das intenções, mas por não saber, acabam
comprando essa pomada, a gente pode até ter um fechamento de glote, né? Um relaxamento de glote, interromper a respiração. Não usem as pomadinhas com anestésicos. Atenção, mamães. No máximo, então, esse homeopático. Isso. E o que mais? Mordedores geladinhos. Isso, só para a questão das pomadinhas, né? A gente vai introduzir uma droga anestésica dentro de um bebê, né? Então, é totalmente contraindicado. Até então, a gente não tinha esse conhecimento. E, meu Deus, acabei passando no meu bebê. Não tem problema, aconteceu, né, mãe? Pode ficar tranquila se você utilizou. Mas é algo que a gente hoje tem esse conhecimento. E eu sempre falo para as mamães, provem as coisas antes de dar para o bebê, né? Colocam na boca de vocês para vocês verem. Eu já provei, a sensação é terrível. É muito angustiante. Provar é uma de coisa que tem que ser feita. E aí, então, a gente contraindica. A gente contraindica anti-inflamatório também. Em casos extremos, a gente receita um analgésico, um paracetamol, mas sempre antes de uma avaliação com o odontopediatra. Que aí ele vai ver se há essa necessidade de você estar introduzindo um medicamento mesmo. Que a gente tem que entender que é algo natural. Né? Faz parte desse momento da erupção, tá rasgando a gengiva, vai ter um processo inflamatório, uma irritação. Isso, e é algo que todo mundo precisa passar. Estranho seria se não fosse assim. E assim, a gente não considera algo patológico, não é uma doença, é fisiológico, é algo natural. Então, a gente tenta ser o mais brando possível nas intervenções. Mas, claro, sempre levando um conforto para o bebê, né? Entendi. Gente, é perfeito o que a Bruna tá falando. E ela tá falando aqui, procurem o odontopediatra. Quem quiser passar por uma consulta com você, onde é que a gente te encontra, Bruna? Conta um pouquinho também, onde é que tu atende, que eu acho que tem mãezinhas aqui que gostariam muito desse olhar atualizado, esse jeitinho querido e carinhoso de olhar para os pequenos. Aonde você atende atualmente? E qual que é teu Instagram para as mãezinhas também te acompanharem, te acessarem? Eu atendo hoje na Policlínica Beleva, em Palmitos, e atendo no consultório da doutora Lilian Halber, em Águas de Chapecó. Tudo no S de Santa Catarina. Então, aqui no litoral não temos a Bruna por enquanto. Isso, o meu Instagram é doutora Bruna Giacomoli, né? Podem me acompanhar lá também, postando mais dicas, né? Sobre isso. E também por WhatsApp, se vocês entrarem em contato comigo pelo Instagram, eu posso passar meu WhatsApp. Se ficar alguma dúvida para as mamães que são de longe, claro, fico totalmente à disposição. Que bom, é sempre bom a gente ter essa opinião profissional, porque a gente ouve muito o que a vizinha diz, o que a vovó fala, o que a prima fez, e isso pode dar ruim. Mas voltando aqui, Bruna, nós estávamos falando dos mordedores, geladinho, então pomadinha nem pensar, um analgésico somente com a recomendação deles, dos odontopediatras em casos extremos, e entender que tá tudo bem, esse chorinho é um processo de dor que acontece, inflamatório. Posso usar, então, um gelinho? Antes de qualquer coisa, bastante colinho, porque eles vão ficar bem carentinhos, né? Eles precisam desse apoio. Então, esse é o melhor remédio até o momento. Colo de mamãe. Colo de mamãe, exatamente. E então, além do Camille, a gente indica também o Tetolé, que é o picolézinho. Tetolé! O que é esse tetolé, Bruna? É o picolé de leite materno. Ah, como é que faz? Aí você remove, você ordenha e coloca em potinhos no congelador, congela. E aí dá pro bebê para ficar raspando contra a gengiva. É maravilhoso. Como que ninguém me conta isso, gente, há 7 anos atrás? Mãezinhas, dá para fazer um picolé agora, verão chegando. Isso. Tetolé. Vamos praticar o tetolé, que aí a criança já acalma essa erupção dos dentes pelo gelo. E ao mesmo tempo é saudável, é algo benéfico. E às vezes o dentinho vai estar erupcionando num momento que a gente está ainda só com aleitamento materno. Claro. Né? Então a gente utiliza dessa técnica. Em alguns casos, quando nasce mais para frente, você já iniciou a introdução alimentar, pode amassar uma frutinha e fazer picolézinho também da frutinha. Mas se você tem a possibilidade de ter o leite materno, é o melhor ainda indicado, né? E mordedores, bastante. Eles vão estar babando bastante, normal, né? Fisiológico isso. E os mordedores, tem os mordedores que você coloca para gelar também, que são muito bons, porque o gelo vai ajudar a amortecer o local da gengiva.
Então, quando estiver erupcionando, ele vai estar amortecidinho, aí fica mais tranquilo. Por isso que a gente utiliza o tetolé, os mordedores, picolézinho de fruta. Eu até, na época, eu também dava uns pedaços de frutas, depois da introdução alimentar, uma maçã pra criança, um pedaço de cenoura que ela colocava na boca. A gente faz o palitinho com cenoura, que aí eles pode ficam fazer. raspando. Pode fazer. Mas aí a criança um pouquinho maior, né? Porque vai começar a nascer em torno dos 6 meses, né? Mas até vir toda a erupção dentária vai tempo. Então, eles conforme vai indo, introduzindo a alimentação, né? Pode já... Acho que isso é importante a gente falar também. Não é que quando começa essa irritação, não é que o dente está já chegando, porque a gente começa a ficar ansiosa, a gente olha dentro da boca do neném. Eu pegava o celular e ia lá dentro, meu Deus, essa criança só chora, o que está acontecendo? Não necessariamente que o dente já está apontando ali. Isso. É um processo acontecendo internamente para a erupção desse dente, que causa a irritação. Isso. E mesmo que a gente não veja, lá dentro está acontecendo um processo gigantesco, porque são 20 dentes que vão sair nessa primeira dentição, né? Então, ocorre várias coisas. Inclusive, existe uma coisa chamada cisto de erupção, que acontece, ou hematoma de erupção, que você vai olhar a boca e vai ter uma bolinha roxa. E aí tem que procurar o odontopediatra pra gente fazer uma incisão e remover, porque às vezes o dentinho tá pronto, estoura o capuz que recobre o dentinho, mas a gengiva não rompe. E aí fica esse hematoma de erupção ali Atenção, no local. mamães, então se tiver uma bolinha roxa procurar o odontopediatra para ter uma orientação e ver o que pode fazer. Eu sempre falo, tem que ter um odontopediatra para chamar de seu, né? Exato. Porque é melhor a criança já ter contato com algum profissional. Se, por exemplo, acontece um trauma, né? A criança cai, precisa ir num profissional. Ela já vai estar naquele processo de medo. Aconteceu, tá doendo, tá machucada, né? E aí você leva para um profissional que a criança não teve contato ainda. Vai ficar mais assustado. Mais ansioso. Então, se ele já tem esse contato, já viu que foi tranquilo. Porque se você levar para prevenção, é totalmente um outro atendimento do que você levar para um tratamento restaurador, por exemplo, ou para um trauma. Então, se a criança já te conhece, já conhece o teu espaço, conhece que a cadeira desce, sobe, né? Tem luzinha, tem barulhinho, então ele já vai estar mais tranquilo nesse momento de trauma e ninguém está livre de acontecer, né? Verdade, gente. Já aconteceu comigo, inclusive. Até eu quero aproveitar aqui para tirar uma dúvida com a Bruna. O meu filho, aos 3 anos, teve uma queda na escola e ele ficou com esse dente grande da frente mesmo preto. E o que está acontecendo com ele? Ele está com o emocional um pouquinho abalado, porque as crianças, às vezes na escolinha, crianças pequenas, não necessariamente um bullying, mas elas falam, o seu dente está estragado, o que é esse seu dente? Tem curiosidade. E eu vejo que ele fica constrangido, ele diz, mamãe, quando que vai cair esse dente? Então, quando aconteceu, eu lembro que a orientação fomos ao odontopediatra, fizemos um acompanhamento, é isso, Bruna? Isso. O que a gente tem que entender? Que a criança envolve mais o psicológico do que própria saúde tratada mesmo, né? Um dentinho escuro, os amiguinhos vão achar estranho, porque não tá, o outro amiguinho não tem. Então, é algo novo para eles. Não é que eles fazem por alguma maldade ou algo assim, né? Eles fazem por brincar mesmo entre eles. Então, o que a gente faz? A gente vai sempre mascarando esses acontecimentos, porque o dentinho fica escuro, porque houve o trauma, liberou hemácias do sangue, e aí escureceu esse dentinho. Tá. Então, a gente orienta a fazer uma capinha de resina, uma faceta de resina ali no local. Mentira que tem isso pra fazer, Bruna. Eu só sei disso hoje, depois de 2 anos, o meu filho querido. Vou marcar com o odontopediatra. Essa resina, então, é possível, assim? Sim. Não vai trazer um grande malefício. Quando a gente põe na balança o emocional. Meninas do que tem os filhinhos com o dente escuro, tem como a gente ajudar os nossos pequenos? Tem. E isso é muito importante, Thalita, porque eles acabam se culpando, sabe? E eles começam... Muitas mães me relatam, Bruno, ele vai na frente do espelho e quer escovar, porque bem tá assim. mal, tá triste. Então, o que vale a pena? Vale a pena a gente fazer uma capinha e proteger, deixar isso clarinho, como os outros dentes, que aí ele vai lidar com isso mais tranquilamente, né? Mudou a minha vida, gente. Esse MamaCast mudou a vida aqui, minha e do Luca. Olha o MamaCast trazendo informação, a Bruna aqui. Eu espero que ajude vocês também. E eu quero falar ainda agora, para fechar, de um assunto bem importante que eu tô aqui esperando para perguntar. A gente já falou de escovação, de quantidade de pasta, que é metade de 1 grão de arroz ali para os pequenininhos, 1 grão de arroz a partir dos 2 anos.
eu quero saber 2 coisas. Eu tenho que escovar 3 vezes por dia, assim? Ou eu posso, de repente, escovar 2 com a criança, fazer esse acompanhamento e uma deixar ela brincar com a escova no banho? E por último, depois eu quero que tu fale um pouquinho da chupeta. Mas vamos entender melhor essa frequência de escovação. Como que ela tem que acontecer? Sim. Na teoria, que não é a prática, a gente já sabe, na teoria eles solicitam escovar 5 vezes ao dia. 5? Não, para uma vida de uma... Não, totalmente fora, né? O que eles orientam depois do café da manhã, depois do lanche da manhã, depois do almoço, no lanche da tarde e à noite depois do jantar. Porém, a gente sabe que tem crianças que passam o dia comendo, não tem só esses lanchinhos bem distintos, né? Então, a criança vai, escova, daqui 2 minutinhos já tá comendo de novo. Aí vai passar a mãe o dia inteiro escovando os dentes da criança. Correndo né? atrás da criança, como se a mãe não tivesse quase nada para fazer. Exatamente. Então, o que eu costumo pedir? Pelo menos 3 vezes ao dia, Tá. depois das refeições principais. E principalmente na questão dos doces, tá? Eu gosto de ter um pouco de regra na hora do doce, porque não só pela saúde bucal, mas pela saúde em geral. Então, eu sempre falo, o doce perigoso é o doce das 2 horas. Por quê? A criança vai almoçar, vai escovar o dente, né? Aí Tá. lá, logo depois, comer um doce às 2 horas. Ele vai escovar de novo só na hora de dormir. Colocamos que ele vai dormir às 7 horas. Ele vai ficar 5 horas ali sem higienização e com aquele doce fazendo efeito. Então, não é que não possa comer doce, né? Eu como também, adoro. Mas eu sempre falo para as mães, então vamos dar uma sobremesa, né? Almoça, dá o doce de sobremesa e aí depois higieniza, tá tudo bem, né? Certo, então é importante sempre depois do doce tem que fazer essa escovação. Então fez as 3 vezes, mas lá no meio do dia comeu um pirulito, uma balinha, um Isso. pedaço de bolo, a sobremesa da vovó, que lá no oeste a gente come muito sagu. Adoro. Tem que escovar Tem que depois, escovar. então. Isso. Combinado. E as crianças menores, até os 2 anos, eu oriento 2 vezes ao dia já é o suficiente. Porque como a gente tem mais dificuldade nessa idade, sempre é uma briga. Não vou pedir para a mãe estar brigando com a criança 5 vezes ao dia, né? Não vou fazer isso. Então, de manhã e à noite. À noite é a escovação mais importante de todas. E normalmente é a mais difícil. Porque ou a criança pega no sono, ou a criança usa mamadeira e dorme. Tá, E aí deu a mamadeira, tem que escovar. tem que escovar, gente. Não tem como fugir. Eu confesso pra vocês que eu tive uma fase que eu dava uma escapada. Mas eu agora já recebi orientação reforçando aqui com a Bruna. Depois da mamadeira, precisa levar a criança a escovar. Eu sei que é difícil, né? Às vezes a gente conversa com as mães e elas me falam, Bruna, quando eles dormem, eu mal piso dentro de casa, imagina que eu vou acordar para escovar o dente. Então, em alguns casos esporádicos, que a criança pegou no sono, mamou, e normalmente a gente consegue escovar, mas um dia ou outro escapou, eu oriento a pegar uma fraldinha ou uma gazezinha e só remover o leite que fica acumulado entendi. nesse aqui. Porque o problema da mamadeira é que a gente fica acumulado aqui no assoalho, o leite. E ele fica encostando nesses dentinhos da frente e acaba a atividade cariogênica a noite inteira. Aquelas crianças que apresentam cárie aqui nos dentinhos da frente, por muito tempo a gente chamou de cárie de mamadeira, justamente por essa questão. De tão comum que é. Tão comum, porque normalmente a sucção acontece e a criança fica já, né, pronta para dormir, quando ela já não pega no sono, ou com a chupeta ou com a mamadeira. Porque a sucção faz a criança lembrar do aconchego do colo da mãe, né, do peito. Então, quando isso ocorre, a criança fica já prontinha para dormir. Adorei essa parte de saber que tem que escovar depois da mamadeira. Mãezinhas, vamos combinar, se esforçar um pouquinho. Dá até pra levar a escova de dente na cama. Às vezes eu fazia isso, tá? Dá sim. Porque quando eles dormem, às vezes você consegue só levantar o lábio e a criança nem acorda, né? Só pra gente dar uma bagunçada na placa que vai acumulando durante o dia. E aí, depois que eles ficam maiorzinhos, acontece deles pegarem no sono no sofá. Eu escuto bastante isso. A criança, às vezes, tá lá conversando com a família e acaba dormiu, né? E aí, o que eu sempre oriento? Escova depois do jantar. Não deixa para escovar antes de dormir. Porque, normalmente, quando antes de dormir, a criança já vai estar mais cansadinha, já vai mais estar irritada. Então, jantou, escova. Se por acaso a criança comer alguma coisa, higieniza de novo. Se caso ela pegar no sono, já está higienizado. Mãezinhas de maiores, então, terminou a janta,
pode ir todo mundo. Vamos fazer esse Isso. movimento pro banheiro, que aí a criança se sente mais Exatamente. motivada. Vai papai, vai mamãe, bora todo mundo escovar o dente. E aí já fica livre se a criança adormecer em outro lugar, no Isso. sofá. Já tá tudo certinho com a saúde bucal. Muito bem, e agora então, chupeta, Bibi. Eu sei que eu já ouvi muito também das odontopediatras xingando: mães, não pode dar, mãezinha não dá chupeta, não dá o Bibi. Gente, mãezinhas sabem que é ruim, que é um malefício, que não é adequado, que tem. E a gente vai falar um pouquinho aqui dos prejuízos, atraso da fala, infecções respiratórias recorrentes. Porém, no mundo real existem muitas realidades de mãezinhas. Vou repetir. Existem muitas mãezinhas. Então, é difícil você julgar a vizinha que deu e você não deu. A realidade dela com um bebê que chora muito, às vezes sem rede de apoio, uma mãezinha que tá ali com processo de cesárea, cicatrização. Tente não julgar, tente não apontar o dedo pra mãezinha que deu e a mãezinha que não deu. Cada uma tem uma história, tem um momento de puerpério, tem uma trajetória familiar. A gente sabe que não é legal, mas existem situações e situações. Fala um pouquinho pra nós, Bruna, agora, do Bibi, da chupeta, ou como vocês preferirem chamar aí. Sim. A chupeta, por muito tempo, foi crucificada pelos odontopediatras, Sim. né? Ah, não pode, não pode, não pode. Hoje a gente já está revendo bastante isso. Que bom! Tem estudos novos que saiu agora que ela até previne a morte súbita do neonato. Gente, ó, a Bruna, não é que ela tá indicando a chupeta. A gente tá aqui conversando pra se informar, entender e fazer a nossa escolha. Olha o que ela falou agora, Bruna. Repete aqui, estudos novos falando que ela pode salvar a vida do bebê. Como é que é isso? Então, como funciona? Primeiro, antes da gente ofertar a chupeta, a amamentação precisa estar já estabelecida para não acontecer a confusão de bicos. Primeiro né? ponto. Primeiro ponto, amamentação bem estabelecida. Chupeta não em livre demanda, é peito em livre demanda. Chupeta é só em momentos assim que tu precisa acalmar a criança, né? Que a gente sabe que a criança já foi trocada, já mamou, tá tudo bem, só tá com aquele soninho, a gente então pode colocar chupeta. E ela sendo removida até o tempo correto, ela não vai causar grandes danos à saúde bucal e à saúde do bebê. A gente indica a remoção até os 2 anos de idade. Olha aí, gente. Tem que tirar a chupeta aí. 2 anos, chegou a hora. Isso. Porque aí a gente já desprende eles da fase oral, né? Desenvolvimento da fala. Da fala. Questão da criança ficar mais infantilizada pelo uso da chupeta. Isso é muito importante, né? A gente faz todo um trabalho. Crianças maiores fica mais difícil da gente remover. Mas a gente faz todo um trabalho para remoção. E depois que a gente faz a remoção, as mães relatam pra gente: Bruna, como tá diferente. Como ela tá mais madura, né? É uma Ela magia que uma acontece. magia. E é assim, gente, de verdade. Aconteceu isso, a gente retirou os 2 anos. E é assim, na mesma semana. A fala muda. Muda totalmente, exatamente. Então, não é que eu contraindico a chupeta, né? Eu indico, em certos casos, né? Se a mamãe tem vontade de dar, é uma decisão da família dar, a gente respeita e tudo bem, mas removendo até o momento adequado. Então, se a gente remove até os 2 anos, toda a deformidade que possa ter causado das más oclusões, ela regride sozinha. Entendi. Então, a gente utilizar, mas até os 2 anos. E tem aula sobre isso na RAM, na rede de apoio, como auxiliar na remoção da chupeta, porque é muito também sobre nós mães. A gente se sentir preparada, porque eu poderia dizer para vocês que a criança não vai chorar, mas ela chora. São 2, 3 noites que muitas vezes a gente vai precisar ser fonte de amor, de coragem. Mamãe tá aqui, de repente com naninha, um acolhimento, um colinho de mãe, para passar por essa frustração que é deixar a chupeta. Hoje em dia até já tem, eu compartilhei no meu Instagram, se vocês voltarem aqui nos Reels, vocês vão ver. Tem maneiras lúdicas de enterrar essa chupeta e nasce uma florzinha, a mamãe planta lá no outro dia. Ou amarrar num balão e dar tchau pra chupeta. Existem jeitinhos gradativos e lúdicos de auxiliar. Porém, é a mamãe que tem que estar ciente dessa responsabilidade. Assim como cuida da saúde do corpinho, tem que cuidar
os 2 anos, interromper esse uso para não ter esse prejuízo. A mesma coisa é a mamadeira, né? A gente pede a remoção até os 2 anos de idade. Que aí já é o suficiente. A criança já tá comendo de tudo, né? Não há mais a necessidade disso, da mamadeira e nem da chupeta. O leite daí pode ser numa caneca, se a criança quiser. Eu gosto do copinho de transição, que é aqueles Bico copinhos, rígido. Que vira, sabe? Que aí a criança continua com o hábito de deitar, assistir, enfim, como ela fazia a rotina dela, mas sem fazer a sucção, né? Que o que deixa a criança tão viciada, né, na mamadeira e na chupeta é a sucção, por causa da questão psicológica que ela movimenta. Então, tudo que ela faz a sucção, ela lembra do aconchego do colo da mãe, de quando ela mamava no peito. Então, isso para eles é importante. Então, também não é uma coisa fácil para a criança. Por isso que a gente tem que ser muito empático com a criança. Ela vai precisar de colo. Eu falo, e assim, ó, quando tomar a decisão, toda a rede familiar precisa estar de acordo, sabe? Não adianta a mamãe tirar e depois ir lá, a vovó vai devolver. Isso é algo que a gente que acontece bastante. Porque aí a criança vai ficar confusa, né? Ela não vai entender esse processo. Por que a minha vovó dá e a minha mamãe não dá? Né? O que eu estou fazendo de errado, né? Faz um combinado com a família. Um combinado com a família, um feriado, um final de semana, que não precisa dormir cedo, porque a criança vai ter mais dificuldade de dormir nos primeiros dias, né? Mas quanto antes remover, mais fácil é. Quanto mais a gente prolonga essa remoção, mais difícil é para a criança e para os pais. Entendi. Bruna, eu só queria de novo que tu explicasse o que tu mencionou ali desse novo estudo, falando que o uso da chupeta nos primeiros meses ali podem diminuir o risco de morte infantil? Isso, é a síndrome da morte súbita do neonato. Ele ainda não tem muito conhecimento de como ela funciona, mas acontece da criança parar de respirar, né? Não é um caso comum, não é algo assim, mas a chupeta tem estudos que quando ela tá ali na boquinha e a criança começa a soltar, ela sente o movimento e volta, acorda e respira, porque eles entram num sono bem profundo, né? Entendi. Então, a gente tá orientando nessa questão. Olha que importante, legal. Muito bem. Então, essa questão do Bibi, eu tenho conversado muito com as mães que a gente cuida tanto. A gente não dá uma comida estragada, a gente não deixa a criança assistir lá um vídeo que não é para idade, no Netflix, lá na televisão. E essa parte da saúde bucal também é com a gente, é nossa responsabilidade. Assim como as escolhas alimentares e o conteúdo que os nossos filhos consomem, a gente também tem que ter responsabilidade de entender que quando chega aos 2 anos é hora de interromper. Se escolheu, dá. Se não escolheu dar, melhor ainda. Mas se escolheu dar, assuma a responsabilidade de interromper. Lembrando que o uso de chupeta aumenta a incidência de infecções respiratórias, porque esse Bibi vai para a bolsa, vai para a mesa, leva pro chão, né? Toda a bactéria, né, Bruna, para dentro do corpinho. Tem a incidência de cáries aumentada. Muda o maxilar da criança? Como é que é isso? Isso. Porque quando ele faz a sucção, e assim, ó, existe bico anatômico, existe bico ortodôntico, a gente já ouviu de tudo, né? Não adianta, a gente tem um dispositivo que está entre a língua e o céu da boca. Para a gente fazer um selamento labial, uma respiração correta, a nossa língua precisa estar grudadinha todo o nosso palato, para a criança respirar apenas pelo nariz. Então, vocês já devem ter percebido que a mordida da criança, ela abre, ela fica com o bico. E aí começa a passagem de ar por esse local. E essa passagem de ar leva tudo que tem no ar direto para o nosso pulmão, porque o nosso nariz ele tem um filtro, né? Então, a chupeta, eu sempre falo para os pais, parece algo inocente, mas não é bem inocente assim. Mas fazendo a remoção no tempo correto, a gente consegue reverter tudo isso. Que bom, que bom. Porque a fala também é um outro... Sim. A gente tem atraso na fala, no desenvolvimento das palavras. Principalmente as letras que a gente bate nos dentes, né? O T, por exemplo, que a gente leva ali a ponta da língua lá para frente. Se a gente tem essa abertura que fica esse espaço, o T vai sair com a linguinha para fora. Então, prejudica bastante a fala. E depois a gente tem que tratar, porque a musculatura da língua, da boca, acostuma. Então, se a gente vai prolongando esse processo, não adianta a gente corrigir com o aparelho depois, porque a musculatura está acostumada. A gente tem que fazer tratamento com fonoaudiólogo, um tratamento Olha o ônus que vem, né? Gente, então assim, adorei a conversa aqui. Quanta informação importante que eu também queria ter sabido antes. Espero que vocês tenham gostado. A Bruna aqui super atualizada. Gostaram, gente? Espero que alguma dica aqui tenha sido aproveitada. A gente vai deixar gravado. O MamaCast, ele tá no Spotify.
papai. Ele tá no YouTube, eu sei que às vezes tá no carro, a mãezinha consegue ouvir. Coloque os papais para ouvirem também. É importante esse mesmo olhar na educação. Às vezes, até os pais que são separados, às vezes a criança escova o dente em casa. Como é que é essa saúde bucal na casa do papai, na casa da vovó? Mandem esse MamaCast aí para a família entender sobre a chupeta, como são esses primeiros dias. A gente sabe que tem muita vovó, titia, que às vezes quer que a criança coma doce. Não é tão simples assim, a gente tem todo um ônus junto com o consumo de açúcar. Eu adorei, a Bruna, ela é odontopediatra e é uma odontopediatra atualizada. Isso que muda a vida, porque a informação de 7 anos atrás, que era minha, já mudou muito. Muda muito rápido, a gente tem que estar sempre se atualizando. Queria agradecer o convite, Thalita, muito obrigada, adorei participar do MamaCast, admiro muito o teu trabalho, muito obrigada. Que bom, gente. A Bruna, que é lá da minha cidade natal, eu faço sempre questão de trazer também o pessoal que é da onde eu vim. Eu honro muito esse lugar, que é Palmito, Santa Catarina, oeste aqui. Uma terra linda, uma qualidade de vida, meu Deus, imensurável. E fico feliz que ela tenha aceitado. Então, que bom que essa parceria aconteceu. Lembrando que a Bruna tá na RAM, na Rede de Apoio Materno, que é uma assinatura mensal, o Netflix da mamãe. Que todas as mamães podem acessar daí essas aulas, esses assuntos, porque aqui a gente conseguiu falar um pouquinho. E o Instagram, ele não é o lugar mais adequado pra gente falar de família, de filhos. Às vezes tem uma pergunta mais aprofundada, são questões que a gente precisa prolongar. Então, lá na RAM tem aulas aí de 10 a 15 minutos com todas essas informações sobre os primeiros 1000 dias, sobre amamentação, sobre chupeta, os cuidados ali da escolha da escova de dente, da pasta, como comprar, como fazer a escovação. Então, se vocês puderem, dar uma olhadinha, tá no link da minha bio. E quem tá nos ouvindo também, muito obrigada por mais esse dia no MamaCast. Até mais. Beijo. Tchau, gente. Valeu, Bruna. Adorei. Obrigada.